Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Moshi Veda Vibhagne Vyomavad Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pratoshmaha Om Shanti 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 Om. Boa noite oficialmente, mais uma vez. Todos bem-vindos para quem chegou ou está chegando aqui agora. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 10 do livro A Essência da Iluminação. Penúltimo parágrafo para quem acompanha no livro físico, página 146. Rajas e a assimilação da experiência. Como as rajas afetam a assimilação da experiência? Se os objetivos são mundanos ou espirituais, e se eles são ou não realizados, o intelecto rajásico não se preocupa com a verdade da experiência, apenas como uma experiência particular se relaciona com a realização dos desejos do ego. Rajas é sempre uma fonte de frustração, porque tudo que se ganha é inevitavelmente perdido. O objeto ganho causa apego e o objeto perdido produz dor, nenhum dos quais é propício para a felicidade. Ao invés de aceitar a impermanência da vida como um fato a ser satisfeito com o que é, rajas faz com que o ego continuamente procure a realização em novas experiências. Mesmo que o indivíduo saiba o melhor, rajas pode causar tal falta de discriminação que o indivíduo repetidamente repete ações que produzem sofrimento. Muitas vezes gera tantas ações em tão pouco tempo que o intelecto nunca pode determinar qual ação foi responsável por um determinado resultado, impedindo-o de aprender com suas experiências. Gostaria de fazer um parênteses aqui para trazer um conceito que é muito importante, interessante, no caminho do conhecimento, né? O conhecimento, ele é de fato gerado, produzido dentro de nós a partir de um processo de integração da experiência ou da informação que a gente toma contato, né? Então, nós estamos vivendo, né, uma era da informação, de uma carga informativa muito absurda. E quando a gente tem contato com um tema, com um conhecimento, geralmente esse contato vem de uma forma mais superficial e a gente escolhe aprofundar, né? Mas mesmo que quando a gente escolhe aprofundar na teoria, a gente precisa de um tempo para assimilar, para integrar esse conhecimento, né? Então, o conhecimento só se torna conhecimento nosso, nós só nos tornamos conhecedores quando nós nos permitimos integrar aquilo que estamos experienciando, né? Hoje, por exemplo, essa sanga é uma experiência de contato com o conhecimento. Porém, esse conhecimento só vai de fato reverberar, ou seja, vai sair do padrão de Shravana e vai se tornar Manana se vocês se permitirem integrar esse conhecimento, né? E o que acontece com a pessoa predominantemente rajásica? Ela não dá
tempo para conhecer. Ela não se permite integrar, tá? Então, fica muito difícil para a pessoa rajásica assimilar e deixar de cair na mesma vala, né? Comum, porque ela não tem tempo, ela não se permite, ela está o tempo todo experienciando com esses desejos infindáveis, e esses desejos tiram a capacidade do rajásico de fazer a integração, de parar por um minuto, de se permitir a um ócio criativo, integrativo. Né? O rajásico, a pessoa, né, o jiva, predominantemente rajásico, está o tempo todo produzindo, está o tempo todo em movimento, de uma forma dinâmica em excesso, quando essa energia está desequilibrada, tá? Então, a tendência é que ele não consiga se desprender desse padrão reativo, ação-reação, 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 tá? Porque o padrão satívico, que é da construção de conhecimento, ele é integrado e produzido em outra região do cérebro, né? Que não dessa região mais primitiva da ação e reação. E então é necessário que haja esse tempo, né? De assentamento, de integração, tá? Então, esse é dentro desse mecanismo de aprendizagem, esse é o pormenor aí do rajásico, né? As dificuldades do indivíduo do jiva, ou jiva, que está sob domínio de rajas, ok? Quando uma experiência prazerosa termina, rajas causa desapontamento, porque quer que o prazer continue, mesmo que o intelecto saiba que o prazer é passageiro. Se uma experiência é medíocre, mesmo que o intelecto quer que seja melhor, né? Então ele não, o rajásico ele quer sempre melhor, ele quer sempre mais, e com isso ele se perde nesse limite, tá? Então vira um poço sem fundo de desejos. Se é ruim, ela deve terminar instantaneamente, não acontecer novamente. Se a experiência repete-se repetidamente, como acontece devido ao condicionamento, rajas provoca tédio e produz um forte desejo de variedade. Mais, melhor, diferente é seu mantra sagrado. Produz uma vida sem fim, ativa e limitada de extremidades soltas. Então, guardem bem essa característica, né? Rajas e a experiência é justamente esse processo infinito de produção de experiências, sem integração, sem transformação de experiência em conhecimento, tá? Então, olhem, é bem legal a gente olhar para os nossos processos, né? Entender como é que a gente, qual é o modus operandi, qual é o mood que a gente está operando atualmente, porque essas três energias, tanto rajas quanto tamas e sattva, né? São energias que estão em constante movimento e transformação dentro de nós. Então, é algo que não diz respeito ao nosso DNA. Nosso DNA traz, sim, uma tendência, mas ao longo da nossa jornada a gente vai apresentando essas transformações, né? Então é interessante a gente estar em constante percepção, autopercepção, para entender se a gente eventualmente não está caindo nessas armadilhas de rajas, tá? Não importa o quanto é realizado, a lista de fazer nunca encolhe. É um armário, garagem, gaveta e sótão, transbordando com uma variedade confusa de objetos negligenciados e não utilizados. É um retorno de imposto atrasado, uma nomeação esquecida, uma chamada não retornada, uma busca frenética das chaves. As incursões agressivas e extrovertidas de rajas são samsara e são inevitavelmente acompanhadas de cansaço e insônia. Quando eu era jovem, meu pai, que era sábio de muitas maneiras, costumava dizer: você não pode ganhar,
Na época, eu não entendia o que ele queria dizer, mas uma vida bem passada e os ensinamentos de Vedanta deixaram claro: a vida é um jogo de soma zero, uma eterna guerra dentro de si mesmo, em que nenhum dos lados prevalece por muito tempo. Por exemplo, quando tamas aparece em uma pessoa cujo guna predominante é rajas, uma experiência dolorosa é inevitável. Você tem muitas coisas na sua lista de afazeres, mas sua mente é tão maçante que cada ação se torna dolorosa. Você está ligado, mas cansado. Não é divertido. Inversamente, quando você precisa satisfazer seu tamas e dormir, sua mente está muito ocupada, então você sofre. Começa uma inversão, né, de lógica aí do nosso corpo, do nosso funcionamento. A assimilação da experiência só ocorre quando a mente está alerta e presente. Portanto, quando Rajas domina o corpo sutil, a sabedoria inata do eu não está disponível para ajudar o intelecto a determinar com precisão o que está acontecendo e resolver dúvidas. A experiência resolvida deixa a atenção plenamente presente, de modo que ela é capaz de satisfazer a próxima experiência sem preconceito. Porque a vida é uma procissão interminável de experiências nessa era pressurizada, é importante colocar cada experiência para descansar o mais rápido possível, de preferência quando acontece. Quando você é tão rajásico que sua mente está totalmente envolvida em lidar com a sucessão infinita de desejos diários, triviais, você está muito ocupado para olhar para as suas questões que permanecem ao fundo e causam sofrimento. A experiência não resolvida drena a atenção. Dificuldade em se concentrar no que precisa ser feito e evitar o que deve ou não deve ser feito é um sinal de que a mente é excessivamente rajásica. À medida que a experiência não resolvida se acumula, o indivíduo sofre constipação existencial. Ele ou ela se sente oprimido, estressado e incapaz de acompanhar as demandas da vida. Crescimento raramente vem através da realização fácil de desejos. Então, uma outra característica do complexo, né, do corpo sutil, de Jiva, né, predominantemente rajásico, é exatamente isso, é uma lista de afazeres, ele se identifica como fazedor de ações. E quando ele vê, por algum motivo, essa lista de ações não fluindo como ele deseja, ele se sente sem função, ele se sente inútil, tá? Isso tudo é tão presente nessa sociedade de hoje que está trazendo distorções profundas no corpo sutil, a ponto de causar doenças graves emocionais. Né? Essa semana mesmo eu estava conversando com uma amiga que estava num projeto muito rajásico de gravações de um determinado conteúdo que vai ser universalizado, uma coisa bem importante, e ela tinha uma equipe, e dentro dessa equipe tinha uma pessoa que estava sempre próxima a ela, como assistente. E no dia que esse projeto acabou, 2 dias depois que esse projeto acabou, essa pessoa se sentiu tão desidentificada consigo mesmo, sem esse crachá, sem esse papel, que ela deu cabo à própria vida. Né? Então, ela cometeu suicídio 2 dias depois que ela deixou de ter essa função. Então, as pessoas estão nesse ambiente pós-pandêmico, de tantas bagunças, né, emocionais e de percepção, elas estão no desejo frenético de se identificar com algo. E muitas delas estão
muitas delas não, as rajásicas, né? Porque isso é próprio de rajas. Super se identificando com um crachá, com uma função, com uma utilidade vinculada à profissão. E quando isso se esvai, né, se dissolve, a pessoa dissolve a sua própria manifestação aqui na Terra, porque não vê mais sentido, não se vê mais útil. Então, é uma distorção muito grande do corpo sutil, né, que causa esse tipo de atitude, essa atitude suicida, né? E do outro ponto também, né? Porque também existe o tamas, energia de tamas muito acumulada que traz em desequilíbrio, traz um outro efeito, né? Mais melancólico, mais depressivo, mas o rajásico também sofre esse risco, né? De se desidentificar com o seu corpo, a sua identidade, a identidade aparente, né? Vinculando-se à função. Né? Então, perdeu a função, perdeu a utilidade, acabou. Se eu não consigo mais entregar minhas tarefas, eu não existo mais, eu não tenho mais razão de existir, porque a minha existência está, para mim, pautada na minha entrega. Tá? Então, esse é o pensamento sistêmico rajásico. E aí, assim, essa questão, né, do crescimento, que raramente vem através da realização fácil de desejos, vem muito também do aumento do desejo e do aumento da complexidade, que é uma tendência para a vida do rajásico. Né? Então, o indivíduo que tem essa predominância de energia, ele vai estar sempre dando um jeito de tornar mais complexo o processo, para ser mais desafiador para ele crescer. Então, é um mecanismo que ele mesmo constrói, depois a ponto de drenar toda a sua energia para isso, porque esse é o combustível, né, do indivíduo predominantemente rajásico. Antes da gente entrar na próxima energia, que é Tamas, eu queria abrir aqui para se alguém quiser trazer alguma contribuição ou dúvida. Sabe, Thaís, falando de Rajas, eu penso muito numa época da vida que eu passei com problemas com tóxicos, com metanfetamina. O que acontecia é que eu procurava, de uma forma artificial, trazer essa energia de Rajas, né, com a sensação de tranquilidade de cama, né? E hoje eu vejo que a sociedade ela está passando um problema tremendo com isso, mas com o anti-ansiolítico, né? Que ela tenta apagar esse rajas, né? E o rajas ele traz uma emoção que eu acredito que ela é positiva para trazer reflexividade. Então, conforme a gente vai desenvolvendo a lucidez através de conhecer a si, essa intenção, essa emoção, ela vem a ser construtiva. E se eu, por exemplo, tomasse um anti-ansiolítico hoje, eu apagaria essa experiência também, né? Então, deixaria de vivenciar essa experiência e quando eu me desse por conta, depois é o que eu acho que está acontecendo na sociedade atualmente, né? Quando você se dá por conta de quanto você está doente, você percebe que o anti-ansiolítico só escondeu isso que tinha que ser resolvido de uma forma, né, através da reflexividade. Né? Exatamente, exatamente. Então, Ricardo, geralmente o ansiolítico ele é justamente o inibidor do sintoma do rajásico, né? Porque raja se manifesta em forma de ansiedade. E é exatamente esse mecanismo do ansiolítico, ele só vai mascarar um sintoma, mas em nenhum momento ele vai tratar a causa dessa inquietude, né? Porque a causa está dentro da mente, e a mente não é um princípio bioquímico exclusivamente, né? Ele tem sim uma parte bioquímica que está no nosso cérebro material, mas existe uma outra parte metafísica, né? Que diz respeito a todo esse conjunto de crenças e de assimilações, de experiências que foi colecionado aí, né? Da
ao longo da existência. E aí, quando você fala da metanfetamina, tem um outro dispositivo de elevação de rajas, que é a cocaína, né? Que todos os estimulantes são o êxtase, né? Tem várias substâncias químicas que trazem essa euforia, né? Essa coisa do desfrute da emoção na intensidade dela, né? Porém, a própria linha, né, do Vedanta defende uma superioridade, assim, uma qualidade maior do Rajas comparado com Tamas, porque Rajas ele motiva a tomar ação, né? Tamas traz a inércia. Então, a inércia, segundo o Vedanta, ela tem uma qualidade menor, né? Ela tem menos função nessa jornada do Jiva do que a potencialização do movimento, né? Porque é tipo assim, é melhor estar andando de qualquer jeito do que estar parado, segundo o Vedanta, no sentido, né, da jornada em si. Porém, toda vez que a gente estimula uma polaridade, né, que no caso acontece através das substâncias químicas, essa hiperestimulação, naturalmente existe um princípio regulador. Então, é muito natural que a pessoa fique em ressaca, né? E essa ressaca é bioquímica, mas também é moral, muitas vezes, né? E essa ressaca, ela vai trazer para esse jiva também uma condição melancólica, que ao longo do tempo tende a se transformar numa bipolaridade, né? E depois se definir para algum dos dois lados também, né? Ou a pessoa fica extremamente agressiva ou então extremamente melancólica. Então, esse princípio regulador, ele é inegável e ele funciona por si, né? Não tem o que falar. Ele é independente, ele é um princípio, né? Ele vem antes de tudo que foi sobreposto aqui da experiência. Então, existem várias formas de manifestar isso, mas é sempre dentro desse padrão, né? E então a questão que o Vedanta traz é justamente a gente conseguir assimilar esse mecanismo acontecendo para a gente tomar a decisão se a gente deseja intervir nesse processo, nesse mecanismo, ou se a gente está confortável em permanecer no estado de sofrimento. Por quê? Qualquer energia dessa em desequilíbrio vai inevitavelmente gerar um sofrimento, que é o quê? É o revés, é o outro lado da história, né? Então, toda vez que a gente desfruta de uma característica, de uma polaridade com intensidade, existe o princípio regulador, e ele não para. Não adianta a gente achar que não vai ter um revés, né? E é sobre isso, a sociedade, ela não está nem um pouco preocupada em desmascarar esse mecanismo. Ao contrário, ela está preocupada em mascarar os sintomas desses desequilíbrios, né? E esse é o ônus que a gente recebe de viver numa sociedade ocidental, né? Que karmicamente nós estamos nos apresentando aqui, né, nos manifestando numa sociedade ocidental, e estivemos até poucos dias atrás, poucos anos atrás, dentro de um padrão universal de ignorância, né, que é um padrão que é universalizado dentro da sociedade ocidental, especialmente. Mas o Vedanta ele começa a deflagrar exatamente isso que você está trazendo, esses mecanismos de controle social, né? Porque toda essa estrutura farmacêutica, bioquímica
atual, ela está muito mais vinculada, né, em mascarar os sintomas, né? São poucos os remédios que de fato curam, e se curam, eles têm geralmente uma essência natural, né? Alguma coisa dela aconteceu ali, foi descoberta naturalmente. E que esse é o princípio do retorno, né? Do retorno para casa, do retorno ao natural, do retorno ao real. E é isso. Então, é muito legal a gente conseguir perceber, né? Essas nuances acontecendo no cotidiano. E lembrar também da nossa jornada, porque isso é um ato de coragem, né? A gente falar, poxa, repassar os mecanismos, repassar as nossas experiências dentro dessa abordagem do mecanismo, porque é um processo de ressignificação que você acaba fazendo, né? E é muito legal. Gratidão pela partilha. A Gabi tá na fila, Gabi. Vocês estão me ouvindo? Que eu nunca sei quando está funcionando ou não esse microfone. Tá funcionando. Eu acho que quando a gente acaba falando dessa parte de medicamento, deixando claro que eu não sou contra, porque eu acho que cada caso é um caso, né? A gente parece que fala de que vive meio que numa conspiração, né? Eu posso falar pelas minhas experiências de quando eu estava com crises de ansiedade, né? E eu fazia já acompanhamento com psicóloga, e uma médica minha, ginecologista, eu fazia uso de um hormônio para endometriose, e ela achava que esse remédio estava afetando, estava me dando mais ansiedade. E aí ela me passou num médico, porque ela achava que eu tinha que tomar um ansiolítico, né? Alguma coisa assim. E eu falei, olha, eu não quero, né? Primeiro porque eu não frequento tanto assiduamente os rituais de ayahuasca, mas as vezes que eu consigo ir, eu sempre tenho os processos que me remetem a ficar melhor, né? Então, o primeiro ponto foi esse, que se eu estivesse fazendo uso de medicamento ia bagunçar, mas é mais pela questão que é sempre a primeira opção. Os médicos sempre vão dar a primeira opção de te tacar um remédio, que eu até entendo, como eu disse, cada caso é um caso, eu não sou contra, mas eu conseguia identificar que eu estava com um problema e que eu queria lutar contra aquilo, sem usar remédio. Porque tem gente que não tem forças e, né, vai de cada um e é isso. Mas a impressão que eu tive na minha caminhada com a ansiedade e depressão é essa. Os médicos sempre vão passar. Mas como eu tenho também, infelizmente, muitos amigos que fazem uso desses medicamentos, eu percebo que a pessoa não é ela mesma quando ela está sob o efeito daquele remédio, porque acaba tapeando realmente, né, esses sintomas, mas de uma forma que eu falava assim, mas será que esse é o caminho? Né, porque é um pouco complicado você falar, tudo bem, eu estou precisando, porque eu não estou conseguindo sair da cama e viver. Não é o meu caso. Mas aí, se a pessoa fica daquela substância, ela obviamente vira um dependente, né? E é difícil a pessoa parar, e é difícil o médico diminuir a dose. Isso traz diversos outros problemas, que envolvem as pessoas que estão no seu meio também, né? Sim. Eu assisti recentemente um documentário, eu não lembro disso porque eu era criança na época, mas eu tinha ouvido falar de uma crise que teve nos Estados Unidos, de que milhares de pessoas morreram por vício num opioide que se chamava Oxycontin. E eu descobri por acaso esse documentário, e quem dirigiu foi um ator de uma série adolescente que eu assistia, e eu comecei a seguir ele no Twitter, e ele respondia as mensagens que o pessoal mandava. Então, assim, chama Dope Sick, para quem tiver interesse. Mas ele conta exatamente isso. A pessoa chegava com qualquer dor muscular, né, física, os médicos passavam esse remédio, mas eles não sabiam que causava essa dependência e que todo mundo começou a, assim, roubar a farmácia porque queria mais e sentia mais e ficava, sei lá, 6 horas depois do remédio, não, tô sentindo uma dor insuportável, preciso de mais, preciso de mais. E aí eu fiz essa correlação na minha cabeça, que a gente vive dentro de uma conspiração, de que os médicos
falam, não tem outra saída, você precisa tomar um medicamento. Só que tomando um medicamento, você não está passando pelo problema, você está tapeando o problema. E no momento que você tiver essa consciência e quiser enfrentar o problema, eu não sei nem se é possível, né? Eu concordo. Pela dependência, não sei, já do organismo, né? Aham. Eu concordo e vejo assim que essa conspiração ela passa por outras indústrias também, não é só a indústria farmacêutica. Você está falando da indústria da saúde, que é né, a questão dos planos de saúde, a estruturação, né, do pensamento de saúde e de saúde mental especificamente, você está trazendo. Mas existe uma tríade, na minha visão, uma tríade muito clara entre a indústria de saúde, que é todo esse corpo médico, né? A indústria farmacêutica e a indústria alimentícia. Porque existem muitas drogas que estão sendo enfiadas dentro dos alimentos que a gente está ingerindo, né? E são drogas que são permitidas, que o açúcar mesmo, o açúcar refinado branco é um deles, né? Eu, por exemplo, me declaro viciada em açúcar branco. Eu tenho que, o tempo todo, me policiar para não ser uma maníaca de açúcar, porque isso faz parte do meu sistema, essa fraqueza, né? E esse Vassana, que na verdade dentro do contexto do Vedanta é isso, né? Agora, enquanto está falando sobre isso, sobre essa questão de mascarar o problema com o medicamento, tudo isso acontece hoje porque a sociedade teve que mudar o mecanismo, porque há décadas atrás, todas as pessoas que apresentavam um desequilíbrio, elas eram internadas em manicômios, né? Então, há bem pouco tempo atrás, a sociedade ocidental, especialmente, era lotada de manicômios. Então, essas pessoas eram retiradas do convívio familiar e enclausuradas, né, num ambiente de insanidade, né, caracterizadas dentro de um quadro de insanidade. Mas, com o tempo, esses manicômios eles foram se tornando tão populosos que ficou muito evidente esse desequilíbrio mental social, né? Então, para os líderes da sociedade, os grandes dominadores, né, da história, começou a ficar inconveniente, sabe? Ficou muito visível para os mecanismos de controle, né? Ficou escandaloso. E aí eles tiveram que ter uma outra tática, né? E esse princípio de essa ação bioquímica de disfarçar, de camuflar, é o mesmo princípio da castração química do homem que é viciado em estuprar mulheres, por exemplo. Então, tem vários países, né, que tem a permissão e o hábito de implementar a castração química nos abusadores sexuais, porque a população carcerária deles é tão gigante que eles não têm espaço lá dentro da prisão para os abusadores, né? Para os estupradores. Então, eles castram o cara, eles deixam o cara completamente sem libido, para que, quimicamente, né? Então, ele tem que tomar remédio todos os dias para zerar a libido, para que ele não seja uma ameaça social. Então, é o mesmo princípio, em essência, né? Todos aqueles que correm o risco de serem inconvenientes socialmente são castrados bioquimicamente hoje, né? Essa é a realidade da indústria. Então, a indústria de mídia, né? É a realidade da Matrix. E então é sempre o mesmo princípio. E cada vez mais pessoas estão
acreditando que essa é a solução, né? Que se castrar é a solução, mas também existe um movimento contrário que eu tenho visto com bons olhos, assim, principalmente na pós-pandemia. Acho que as pessoas ficaram muito mais perceptivas das doenças mentais, né? E até acolhedoras com esses quadros, porque a gente tem uma tendência muito grande de ter aversão, né? A qualquer desequilíbrio mental, emocional, sendo que a aversão ela só vai ser um princípio de repressão do problema, né? Então, sim, essa é a nossa realidade. E conforme a gente vai deflagrando isso, a gente vai tendo a oportunidade de fazer novas escolhas, né? Entendendo que nós somos karma yogis, nós merecemos fazer as escolhas menos piores, né? Dentro das circunstâncias que a gente vive. E, ao mesmo tempo, nós não somos esse euzinho, né? Nós não somos esse selfzinho, nós somos o ser. Então, quando a gente entende que a gente é o mar e não a onda, a gente consegue olhar com mais leveza tudo isso. Porque o que eu vejo, né, as pessoas, os sansaris que me procuram, inclusive essa semana tive 2 pessoas que chegaram à beira de um colapso me procurando, elas não têm ideia ainda de que elas são mais do que a onda. Elas são o mar. Elas não fazem a menor ideia. Então, sendo onda, ela acaba enxergando aquela circunstância com uma dimensão e uma proporção completamente diferente de quando a gente começa a desvendar Mitya, né? Entender Satya, olhar as coisas de outro ângulo. Então, o Vedanta ele traz essa capacidade de libertação também e de quebrar, de hackear o sistema, né? Entender e hackear para poder viver dentro do sistema de uma maneira como hacker mesmo, né? Hacker espiritual, basicamente. É isso que o Vedantino é, de alguma forma. Certo. Gratidão. Rodrigo, desistiu de levantar a mão, Rodrigo? Oi, boa noite. Bom, não sei se eu Cansou o vou. braço? Hã? Desculpa. Cansou o braço? É, então, não, eu sinto muito isso com a minha dificuldade. Eu sei que eu tenho essa alternância realmente também entre o rajásico e o tamásico, sabe? E vejo muito, até na minha dificuldade em parar de fumar, sabe? O cigarro. E como que é o fazedor que está ali, aquela ansiedade que está ali, que ele vai e amortece no cigarro, ao mesmo tempo que eu também percebo que é uma dificuldade de falar, sabe? De colocar para fora algumas coisas. E eu vou ali naquele cigarro tentar amortecer alguma coisa, e é exatamente isso. E eu tô podendo observar, mas ao mesmo tempo que eu tô podendo observar isso, é tão difícil largar, né? E de poder falar não para essa voz que fala só mais um, mas ali não, sabe? É muito difícil, mesmo tendo, eu não sei, sabe? Enfim, era só isso que eu queria compartilhar. Te entendo perfeitamente. Eu vivo esses dilemas aqui com o açúcar, né? Que é o meu ponto. E eu sei exatamente do que você está falando. Acho que todo mundo, de alguma maneira, sabe aqui, né? Como que os dispositivos atuam dentro de cada sistema aí de cada um. O que eu tenho visto, inclusive, eu até fiquei sabendo semana passada que a ONU ela criou uma agenda da respiração. Então, a ONU entendeu que respirar é algo que pode salvar o mundo e salvar as pessoas dessa mazela gigante, né? Dessas dependências gerais. E ela tem uma agenda, eu vou até me aprofundar um pouquinho mais sobre isso, não tive tempo ainda, que defende a importância da respiração para o ser humano, né? E quando a gente pensa nisso, o que é o oxigênio, o que é o ar que a gente respira? É a única coisa que a gente consegue, de fato, controlar no nosso corpo.
né? De fato controlar no nosso dia a dia. Embora seja involuntário em algum aspecto, a gente consegue atuar, intervir, né, na respiração. Então, quando nós estamos com a respiração ofegante, a gente se concentra e espaça, e intensifica, né? Ou então traz leveza e de maneira consciente. Não dá para a gente fazer isso com o nosso estômago, com o nosso intestino, com nosso coração. O que a gente pode é utilizar ferramentas, né? Por exemplo, no intestino preguiçoso, eu posso tomar um estimulante, né? Ou então comer alimentos que estimulam, mas ainda assim eu não tenho garantia de como isso vai atuar no meu organismo. Mas a respiração não. A respiração a gente consegue, no momento que a gente se dispõe, intervir. Então, é a única alternativa do nosso sistema aqui, do sistema, né, do corpo físico. E eu tenho percebido isso. Quando a gente fez a iniciação do Kriya Yoga, né, aqui eu e o Mário, a gente já fazia meditação com respiração consciente e os pranayamas, mas no Kriya a gente aprendeu outras técnicas de pranayama, que são respirações regulares, né, que oxigenam o corpo todo de uma maneira cadenciada. E é impressionante o quanto o nosso padrão muda. Porque a nossa mente, a gente não controla. Não adianta a gente brincar de controlar a mente. O que a gente controla é a respiração, que vai trazer uma nova cadência para a mente. Né? E aí a mente vai se autocontrolar a partir de uma frequência respiratória. E aí eu percebo isso, que todas as vezes que eu estou à beira de cair de novo na vala, né? Dessa questão do açúcar e tal, da alimentação compulsiva, né? Que é algo que não tem a ver com uma necessidade fisiológica, nutricional. Quando eu faço a respiração, eu percebo que, sem perceber, eu esqueço. Apaga, sabe? Aquela demanda. Então, é algo que é visto como uma ferramenta legítima de auxílio, de apoio para os buscadores, né, da iluminação. Porque faz parte do Karma Yoga, a respiração. Porque é uma ação que a gente escolhe tomar para o nosso bem maior. Né? Então, eu já estou para falar isso para vocês já faz um tempo, mas eu recomendo que vocês se aprofundem nos pranayamas, tá? Se vocês quiserem, a gente pode até ter um especial pranayamas aqui, uma sangue especial de pranayamas, para eu mostrar para vocês como é que isso é feito na prática, tá? Porque as técnicas de Kriya Yoga eu não posso repassar, eu teria que ficar anos me qualificando como professora para transferir a técnica toda, que tem 8 passos, mas os pranayamas são copyleft, são domínio público, né? Então eu consigo falar sobre isso com vocês, tá bom? Porque é líquido e certo. Controlar a respiração controla os nossos padrões, os nossos vasanas vinculantes, né? E aí a gente vai atenuando até, de fato, se libertar dessa dependência. Essa é a minha meta e eu tenho sentido esses efeitos bons colaterais, tá? Então, para todo padrão de adição, pranayama é efetivo, tá? É poderoso. Gratidão. Bom, então vamos falar de tamas, né? Tamas e a assimilação da experiência. Aqui ele já começa com uma definição muito bacana de tamas. É o poder do véu. Tamas é, antes de tudo, ignorância. É o poder do véu da ignorância. Tá? Então, nós temos uma tendência de assimilar tamas com preguiça, com inércia, mecânica, mas é mais do que isso, é metafísico. A inércia de tamas é metafísica,
É uma inércia de assimilação, de discriminação e, consequentemente, é ignorância em ação. Tá? Então, ele inibe a assimilação da experiência tão eficientemente como rajas, mas por razões diferentes. Sob sua influência, o corpo sutil, embora aparentemente silencioso, é realmente maçante. A avaliação eficiente da experiência requer clareza mental, mas quando um véu espesso cobre o corpo sutil, a percepção é distorcida e a assimilação é comprometida. Quando o intelecto é aborrecido, tem dificuldade em relacionar os resultados de suas ações com os pensamentos que os motivam, causando incerteza em relação ao que deve ser feito e ao que não deve ser feito. Quando o corpo sutil é predominantemente maçante, você está negociando o oceano de Sansara em um navio sem leme. Para onde devo ir? O que devo fazer? O que está acontecendo? Eu não sei. Eu não quero saber. São alguns pensamentos de assinatura tamásica. Tá? Então, aquela história, não sei, não quero saber, e tenho raiva de quem sabe, é puro tamas. Ok? Então, aqui, essa passagem me lembra muito aquela analogia que a gente já usou lá atrás, contei para vocês, sobre a diferença dos estágios de busca, né, dos buscadores da iluminação, que quando eles estão iluminados, o buscador, quando se ilumina, se torna um fogão a lenha, né, que permanece com a chama acesa, independente se tem fumaça, se tem alguma coisa, uma lenha mais úmida que solta uma fumaça que nubla aquela visão, o fogo não se apaga, que é o fogo da iluminação. Tá? Então, esse é o indivíduo iluminado. O indivíduo em busca da iluminação, que é o Karma Yogi, é como um espelho que, de tempos em tempos, se deposita uma quantidade X de poeira e perde o reflexo. Então, de tempos em tempos, esse espelho merece ser polido. Né? Esse é o Karma Yogi, que de vez em quando cai aí nas valas comuns. E existe o indivíduo Sansari, que é o ignorante. Essa analogia é a do útero, né? Do útero da mãe, ou seja, é um ser que não saiu do útero ainda, que se encontra em plena escuridão. Então, esse véu espesso aqui nos faz lembrar a bolsa, né? Gestacional. O próprio útero escondendo esse bebê dentro da barriga da mãe, né? Então, o indivíduo tamásico em excesso, ele tende a ter esse nível de ignorância, de não conseguir enxergar além do próprio útero. E o útero está vinculado ao quê? Ao seu umbigo, né? Então, é o indivíduo que não consegue enxergar nada além do seu próprio umbigo, porque a estrutura uterina, ela funciona através do umbigo, né? Então, esse é um indivíduo tamásico, ele está nesse espessamento onde não é possível enxergar absolutamente nada com clareza e ele está vinculado ao próprio umbigo. Bom, então, gosto muito de usar as analogias porque elas são aplicáveis depois no cotidiano, né? Então, só relembrando aqui essa analogia. Uma mente tamásica opera de forma impensada fora dos padrões condicionados. Ao contrário de Rajas, odeia o novo. Como o pensamento criativo toma tanta energia, a mente tamásica não valoriza a investigação. Ou seja, não é um buscador. O indivíduo tamásico, predominantemente tamásico, ele não tem energia para se tornar um buscador da verdade, para se tornar um vedantino, por exemplo. Portanto, não pode ganhar controle de eventos e é forçado a revisitar
continuamente situações negativas. Consequentemente, Tamas é responsável pelos sentimentos de desamparo, que causam depressões profundas e duradouras. Tamas resolve problemas negando-os. Também essa questão do véu espesso coloca o indivíduo em eterna negação. Tá? A negação é um outro predicado aí do indivíduo tamásico. Quando o karma indesejado acontece, ele se junta com rajas para colocar a culpa em outro lugar. Ou seja, o indivíduo tamásico não está a fim de assumir a bronca de nada, de assumir a responsabilidade pelo seu próprio caminho, pela sua própria iluminação, tá? Sempre tem o outro. Então, o indivíduo mais tamásico, ele é aquele típico que justifica tudo a partir do outro. Tipo, estou pesando 130 quilos não porque eu como coxinha no café da manhã com Coca-Cola, mas porque meu pai vem de uma família que é gorda e aí eu herdei essa herança maldita dessa tendência em ganhar peso. O indivíduo tamásico é esse. Ele não vai buscar uma alternativa de encontrar o seu próprio equilíbrio. Ele vai a vida inteira justificar a coxinha do café da manhã fazendo esse link da herança genética desgraçada, tá? Então, um exemplo bem simples, mas existem vários outros exemplos dessa natureza. É um indivíduo que está sempre externalizando, sempre extrovertendo seus padrões sensoriais, né? Seus órgãos do sentido e fortalecendo isso com pura ignorância, ok? O acúmulo experiencial não digerido, provocado por uma mente tamásica, faz com que o ego tropece e procrastine. Se você tem um estilo de vida rajásico e se sente constantemente exausto, saiba que rajas está causando tamas. Quando os tamas são particularmente pesados, mesmo pequenos deveres diários, como escovar os dentes, pentear o cabelo ou tirar o lixo, parecem empreendimentos gigantescos. A negligência é tamásica e é responsável, em grande parte, pela desenfreada disfunção emocional observada nas sociedades materialistas. Então, aqui ele traz esse conceito, né? Sociedade materialista, que basicamente é a sociedade ocidental. Sem amor e atenção, crianças desenvolvem rapidamente baixa autoestima e são incapazes de cumprir adequadamente seus papéis na sociedade. Não há qualificações experienciais para a iluminação, apenas o equilíbrio adequado dos gunas. Samadhis, satóris, nirvanas e outras epifanias não duais podem ser tanto um obstáculo como uma ajuda. Se a mente é predominantemente satívica, pode assimilar a informação com cuidado e rapidamente colocar as experiências para descansar. Se você tem um problema consistente em sua vida, pode ser um amor ou alimento, ou reconhecimento ou poder. Isso significa que você tem um problema de assimilação e sua mente será imprópria para a investigação. Experiência não processada pode ficar com você a vida toda. Aqui, gente, ele acaba trazendo um ponto que é muito sobre o que a gente acredita aqui na Arca, né? Porque a Arca é uma provedora de experiências também. E a gente consegue perceber quando a pessoa está mais tamásica, nesse caso aqui que a gente está trazendo, né? Quando ela vem várias vezes consagrar com uma intenção e vai embora sem conseguir assimilar a experiência que teve. E volta com a mesma intenção. E vai embora e não consegue assimilar. E depois acaba partilhando, né, com a gente
sobre os dilemas, e os dilemas permanecem os mesmos. Então, aqui quando ele traz que as experiências, né, o Samadhi, Satori, Nirvana, todos esses estão vinculados de alguma maneira com a expansão da consciência através da Ayahuasca. Porque com a Ayahuasca você pode entrar em estado de Samadhi, você pode acessar um Nirvana, né? É uma das características da Ayahuasca. Só que o que ele pode estar dizendo? O que ele está dizendo aqui? Que podem ser tanto um obstáculo quanto uma ajuda. Por quê? Se eu estou predominantemente tamásico, eu não vou ter a capacidade de discriminação a partir dessa experiência. Eu vou viver a experiência por si. E aí eu vou viver em fuga de mim mesma dentro de uma experiência, né? Então, quando ele diz que pode ser um obstáculo, é justamente sobre isso. Se eu acredito que a experiência se finda em si mesma, eu não estou conseguindo assimilar e integrar essa experiência e transformar em conhecimento. Então, eu vou viver escravo da experiência. Só que daí eu dou uma cara bonita para ela e falo que não, é experiência espiritual, então pode. A diferença do remédio e do veneno é sempre a dose, né? Se, mesmo que seja, que tenha uma roupa espiritual, não quer dizer que seja de ajuda espiritual o tempo todo. Ela pode se tornar, inclusive, uma fuga dos nossos papéis, né, materiais. Então, existe uma necessidade inerente aqui ao ser humano de equilibrar esses gunas e não pender para nenhum extremo, tá? Tem um amigo que foi adotado. Sua mãe o entregou em uma boa família para adoção quando era muito jovem. Ele era amado e dado a ele todas as vantagens, mas quando lhe disseram que ele foi adotado, ele desenvolveu um terrível complexo. Ele não conseguiu assimilar adequadamente essa informação. Se ele tivesse sido satívico naquele tempo, então ele teria percebido que Ishvara era grande, porque uma mãe imprópria tinha sido eliminada e substituída por uma boa. Mas sua mente era tamásica e ele a considerava como não valiosa. Essa ideia ficou em sua mente por mais de 50 anos. Ele arruinou vários casamentos e não encontrou amor até que o Vedanta entrou em sua vida. Guna e seus benefícios. Há uma vantagem, bem como uma desvantagem para cada guna. Quando é equilibrada por quantidades adequadas de sattva e rajas, tamas ajuda a psique a funcionar sem problemas. Ele se apega ao que é bom e fornece a paciência necessária para fundamentar as ideias na realidade. Finalmente, é responsável pelo sono. Tamas insuficientes resultam em privação de sono, uma grande fonte de sofrimento, porque o corpo e a mente precisam descansar. Uma mente inquieta não pode discriminar o eu dos objetos. Rajas projeta e tamas obscurece, mas sattva revela as coisas como elas são. Quando o sattva está presente, o intelecto é claro e a experiência é vista pelo que é. Ao contrário de rajas e tamas, sattva é um meio indireto de iluminação, porque revela o eu. Então, dessa maneira a gente entra aqui para o caminho do meio, né? Finalmente, que é sattva. A gente viu as duas polaridades, os dois opostos, que ao mesmo tempo não são opostos, são parecidos, né, em padrões. E agora a gente vai enxergar sattva. Sattva e assimilação da experiência. Quando rajas domina a mente, o desejo interpreta a experiência. Quando tamas domina, o medo interpreta a experiência. Então, olha a diferença, né? O desejo, ele vai me mobilizar
em direção à sua realização. Então, tamas é o ser desejoso, ou ao contrário, rajas é o ser desejoso, é o jiva desejoso, que vai perseguir seus desejos, né? Já as tendências tamásicas vão trazer uma inércia, porque vão colocar esse jiva numa condição de acamado, no caso de depressão, né? Esse jiva não tem ânimo mais de fazer esforços energéticos. Se o corpo causal é dominado por tendências rajásicas, ou aparece como energia, o eu aparece como energia dinâmica. Peraí, acho que não parei uma antes, né? Uma frase antes? Eu acho que está no primeiro parágrafo ainda. É, consciência, né? Consciência brilha em cada uma das três energias do corpo causal. Sua luz refletida no corpo sutil produz três condições distintas. Se eu desejo experimentar o eu e o corpo sutil é um instrumento da experiência, é lógico que eu gostaria de ter um corpo causal satívico. Na verdade, a substância do corpo causal é consciência, e esse reflete-a com precisão. Mas, se ela estiver sobrecarregada com tendências tamásicas e rajásicas, a reflexão será distorcida e a investigação não produzirá frutos, porque vai estar sempre polarizada, né? Se o corpo causal é dominado por tendências rajásicas, o eu aparece como energia dinâmica, não luz radiante. Se o corpo causal é tamásico, não terei nenhuma ideia do eu de qualquer jeito. A conclusão é óbvia. Se eu quiser experimentar o eu como ele é, devo cultivar uma mente satívica. A experiência do eu não é iluminação, porque a realidade é consciência não dual. A mente é consciência. Para obter uma mente predominantemente satívica, capaz de discriminação e fácil assimilação da experiência, as proporções de rajas e tamas em relação ao sattva precisam ser mudadas. Rajas precisa ser mantido para fins motivacionais e suficiente. Tamas precisa ser preservado para fundamentar suas ideias na realidade. Mas a maior parte da mente deve ser satívica. Uma mente predominantemente satívica ganhará sucesso em qualquer campo, mundano ou espiritual, porque pode discriminar adequadamente. Simplesmente isso. Sattva dá o poder de discriminação. E o poder de discriminação é tudo que a gente precisa para a iluminação. Tá? Iluminação, moksha, é definido como discriminação. Só ocorre em uma mente satívica. Ou seja, então agora a gente já sabe nesse momento que a nossa meta de iluminação, de vida, de Karma Yogis é sativizar nossa mente. Tá? Então, isso é líquido e certo. Não tem outra maneira. E aí, trazendo a teoria das cordas, né? Onde cada energia é uma corda, como que as cordas se ligam? Finalmente, essas três energias são chamadas gunas ou cordas, porque aparentemente ligam o eu, o habitante do corpo, aos pensamentos, sentimentos e ações habituais, ou seja, botam o eu numa loucura de condicionamento automático. Tá? Cada um se liga de maneira diferente. Rajas liga-se pelo desejo e apego. O anseio pelas coisas e o apego às coisas o pressionam a se tornar um fazedor e a amarrá-lo ao karma. Além disso, o desejo quer burlar as regras. Se você empurrá-lo contra as regras o empurram para trás.
A reação contínua aos eventos é a escravidão da ignorância, do samsara, tá? Tamas se liga pela ignorância e seus efeitos. Quando você está se sentindo inerte e preguiçoso, você não pode pensar claramente. Ou então você está incerto sobre o que pensa, o que precisa ser feito e você tende a optar por não fazer o que você não deve fazer ou fazer o que você não deve fazer. No melhor de todos os mundos possíveis, você não seria penalizado por não fazer alguma coisa. Porém, a vida não é o melhor de todos os mundos possíveis. Se você não responde adequadamente à vida, você é abençoado pelo sofrimento. Olha que expressão, né, gente? Ser abençoado pelo sofrimento. Só alguém não dual e com essa clareza, né, de estrutura mental, essa atípica, tem capacidade de chamar sofrimento de bênção, né? Tentar não pegar impostos ou a hipoteca e ver o que acontece. Não, tente, né? Não pagar impostos e hipoteca e ver o que acontece. Além disso, quando você é preguiçoso, você está propenso a pular etapas, o que não faz de você um amigo do Dharma. Então, a gente vê que os indivíduos contraventores da lei, por exemplo, os golpistas, os ladrões, eles são tamásicos, porque eles estão no processo de ignorância do princípio de não violência, do princípio da equidade, né, de que todos têm os mesmos direitos universais, e que eu não tenho direito de burlar o sistema do outro, ou então invadir o sistema do outro, né? E fazer qualquer tipo de intervenção que me dê mais benefícios. Então, todos os indivíduos que são corruptíveis e corruptores, né, que trazem essa corrupção, que instalam essa corrupção nos sistemas, são indivíduos tamásicos. Tá? Os políticos que roubam o sistema são tamásicos. As pessoas que fazem hackeamento, né, de sistemas tamásicos. Então, vira e mexe, tem uma coisa em outra. As pessoas que estão dentro de pirâmides de dinheiro, né, aquela coisa que a base ganha mais, tamásicos. Porque é nítido que se é uma pirâmide, quem está na base, na verdade, é a ponta que ganha mais, né? Quem está na base está pagando para quem está na ponta. É óbvio que isso é desequilibrado, tanto que é colocado no formato de pirâmide, né? São indivíduos tamásicos que querem ganhar dinheiro fácil, mais tranquilo, e pagam para ver. Tá? Muitas vezes esses indivíduos são ignorantes sobre esses sistemas monetários e de enriquecimento e tal, e se dão muito mal com isso, porque eles querem buscar os melhores, os investimentos com mais margem, e desconsideram riscos, né? E acabam perdendo dinheiro. Então, é um desafio para o Tamas ter essa clareza, tá? E ser amigo do Dharma. Esse sattva seja um passo necessário para a autorrealização, não, embora esse sattva seja um passo necessário, ele se liga através do apego ao prazer e à felicidade. Quando a mente é satívica, você se sente bem. Quando você se sente bem, há uma forte tendência a se identificar com o sentimento. Na verdade, há apenas um eu, e este não se sente bem ou mal, mas quando é aparentemente ignorante da sua natureza, ele acha que é um desfrutador. O prazer que sente está sempre associado a um objeto, e objetos são experimentados na mente. Então, quando Rajas ou Tamas assume, o prazer desaparece.
Ao identificar-se com a felicidade, você está pedindo infelicidade. Interessante, né? Mas é exatamente esse mecanismo. Porque a tendência é a gente olhar o que está faltando para a gente ser feliz. E aí a gente fica infeliz. E sempre olhando para o que está faltando. Sattva também se liga pelo apego ao conhecimento. Porque Sattva é responsável pelo conhecimento. E porque o conhecimento é necessário para a sobrevivência. É fácil se apegar ao que você sabe ou não sabe. Como sabemos, a consciência não é um conhecedor. Ilumina o conhecedor, o conhecimento e os objetos do conhecimento. Ilumina a ausência de conhecimento. Portanto, o apego ao sattva, que é o discernimento, o equilíbrio, e não ao que advém de sattva, que é o bem-estar, né, e o conhecimento, o coloca no caminho do autoconhecimento, ou seja, vou fazer passo a passo dessa jornada, né? É um caminho. Isso sempre é um problema, porque o mundo não está necessariamente de acordo com esses ideais. Na realidade, a existência é consciência, e consciência tem o seu valor neutro. Mas uma mente sob o feitiço dos gunas não é neutra de valor. Sattva faz com que o indivíduo interprete a realidade em termos de valores superiores ou espirituais. Bondade, verdade, beleza, por exemplo. Mas a criação de Ishvara não é toda doçura e luz. Contém tudo em igual medida, desde a bondade pura até o mau arrependimento, da beleza sublime à feiura miserável. Bom, sobre tamas, então, queria saber se alguém tem alguma colocação sobre. A gente falou de rajas, né? E de tamas a gente não falou tanto. Então, queria saber se alguém se identifica aí com os padrões tamásicos, quer trazer algum complemento ou alguma dúvida. A impressão que eu tenho, Thaís, é que o mundo inteiro está num estado tamásico, né? Eu vejo, teve a bola da vez, que foi o Japão com tecnologia, Estados Unidos com tecnologia, e com a população deles tendo uma vida melhor, mas o resto do mundo sendo destruído até por eles, né? Então, eles estavam na ponta da pirâmide. Eu vejo isso muito no Japão, que há pouco tempo ainda era o campeão de suicídio, né? Sim. Então, o povo, assim, aqui no Brasil mesmo a gente vê, né? Nós aceitando uma política incorreta, né? E acreditando que isso é normal, normatizando essas coisas, é um estado tamásico também, né? Sim. Então, nós, né? E muito interessante você trazer o exemplo da política, Ricardo, porque eu estava falando exatamente desse princípio hoje na hora do almoço com o Mário, que Tamas, ele tem um poder tão absurdo de encobrir a realidade que ele acaba distorcendo o princípio o princípio gerador daquele mecanismo, né? Então, a política, por exemplo, ela é um princípio feminino e maternal de cuidado de uma civilização, né? Então, Tamas, nesse caso, né, de uma grande parcela aí da política, do sistema político de vários países, de várias civilizações, ele encobre esse princípio gerador, né, que é o princípio maternal, e por conta de ter essa predominância de indivíduos tamásicos, esses indivíduos vão criar mecanismos de distorção para serem desfrutadores de uma riqueza, de uma propriedade que não os pertence, né? E é assim que nasce um processo corruptivo. E aí a gente vai tendo uma tendência de significar esse mecanismo de uma outra forma, né? E aí a gente faz o quê? A gente rejeita, a gente tem aversão à política, porque acha que política é
uma porcaria. É um sistema patriarcal absurdamente abusivo, sendo que não, que o princípio gerador da política não é esse. E tanto é que, dentro do sistema político, a gente tem exemplos do contrário, né? A Rainha Elizabeth mesmo, né, ela só é o que é porque na época da guerra, ela era uma menina, né, de uma tenra idade, e ela, quando a Inglaterra se envolveu na guerra, e o território ficou ameaçado, os guardiões dela, né, a staff dela que servia ali de segurança, fez um plano para tirá-la do país, né, do reinado ali, e para protegê-la, para preservá-la. E ela declarou que não, que ela ficaria lá, né, e que ela estava disposta a morrer pela civilização, né, pela sociedade dela, né? E a partir daí ela se tornou a grande mãe, né? Ela foi reconhecida, legitimada como a grande mãe. E ela exerce até hoje esse papel de protetora, né, maternal da sociedade. E então, uma outra coisa, né, um outro exemplo que é muito claro também é dos banqueiros, né? Os banqueiros, essa profissão de banqueiro é uma profissão maternal, porque o que o banqueiro tem por princípio gerador de significação a fazer? Ele tem que viabilizar recursos para os sujeitos, né, os indivíduos, construírem suas vidas de maneira equilibrada, saudável, né, e próspera. Então, esse é o princípio gerador dessa profissão. Só que, por conta de uma distorção causada por tamas, esse princípio é completamente rechaçado, né? E aí esse mecanismo, essa instituição, ela passa a ser uma abusadora, absurdamente tamásica, né? E aí, automaticamente, o consciente coletivo impregna naqueles que exercem essas funções. Assim como a política, né? A gente não pode nunca generalizar, porque eu realmente acredito que existam indivíduos satívicos, predominantemente satívicos na política, no Congresso, onde quer, no Senado, onde quer que seja, nos bancos, inclusive, olha que interessante, em 2006, quando eu estava indo no processo estudando bastante sobre a estrutura mesmo, né, Mitya e a estrutura da Matrix, eu me surpreendi que teve, nessa época, um ganhador do Nobel, Prêmio Nobel da Paz, que era um banqueiro da Índia. Um banqueiro da Índia, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, porque ele fez um projeto de empoderamento das pessoas em extrema pobreza. Então, ele conseguiu universalizar os recursos, né, de uma maneira muito inteligente, e ele conseguiu equalizar um problema, universalizando recursos, né? E ele foi tão contundente a ação dele que, inclusive, ele fez um fundo especial para mulheres em situação de extrema miséria que tinham capacidade de empreender, sabe? Então, o impacto social que ele trouxe foi absurdo. Eu até posso ver depois e confirmar o nome dele, agora eu não me recordo, mas até pouco tempo atrás era fresco na minha memória, porque foi incrível saber que existia isso, né? E simplesmente ele conseguiu exercer o princípio gerador dessa atividade, né? De uma maneira satírica, sem querer se oportunizar, né? Ser oportunista, ser golpista, ser explorador, porque isso tudo é princípio de tamas. Tá? Então, é sobre isso mesmo.
E, inclusive, o nome do funcionário público, na verdade, é servidor público, né? De estar para servir, né? Aqui entra para... E é tão surreal que o servidor público tem uma parte desses servidores que se formam para desfrutar de uma proteção, né, legal. Então, eu já vi várias vezes, inclusive eu tive que lidar muito com o serviço público, né, nos trabalhos que eu passei na vida, e vi várias vezes eles dando carteirada e ameaçando prender a pessoa por desacato, né? Então, são indivíduos absurdamente ególatras que se vestem de um crachá para sentir superior, né? E são servidores. Então, é como você falou. E tem outra coisa que eu estava falando, né? Tem um outro princípio que acontece, que as empresas, quando a gente vai abrir a empresa, né? O que a gente faz? A gente escolhe um nome fantasia e, além do nome fantasia, na hora de cadastrar um CNPJ no Brasil, você precisa de uma razão social. Ninguém para pensar o que significa razão social, né? Mas toda empresa precisa ter uma razão social para existir. Ela precisa trazer um benefício para a sociedade, né? E a grande maioria das empresas trazem malefícios sociais. Então, elas não teriam razão nenhuma social para existir, né? Então, tem vários conceitos e várias naturezas, vários princípios geradores que foram completamente distorcidos por Tamas. É Tamas que traz esse véu da ignorância. É bem legal a gente que agora, olha a diferença, né? Então, quando estou falando com vocês, estou fazendo uma retrospectiva de 6 capítulos atrás, e a gente não tinha nem 10% dessa capacidade, né, de assimilar o conhecimento do Vedanta com questões bem mais cotidianas, né, que é o que a gente está fazendo agora. E é muito legal, né, fazer isso. A Fer desistiu de perguntar, a Fer cansou o braço também? Falei demais? Na verdade, eu ia só completar com uma ideia, né? Que Karl Marx já dizia que para se instituir um poder sobre o povo, você bate, 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 uma hora o povo cansa de apanhar e ele passa simplesmente a aceitar, né? De tanto que ele apanhou, ele já não briga mais, ele já não luta mais, ele já não se preocupa mais, ele prefere entrar nesse estado tamásico e fingir que não está vendo, e fingir que está tudo bem, do que lutar, porque você pensa assim, poxa, lutar sozinho é muito difícil vencer todo esse sistema. Então, eu acho que principalmente o brasileiro, eu digo isso porque eu conheço muitas culturas, né? Eu estava aí há 14 anos no mundo afora, participando de vários tipos de cultura, né? E o brasileiro, felizmente ou infelizmente, é um povo que é cheio de direitos e poucos deveres. Em todos os aspectos. Você chega para qualquer outro, de qualquer outra nacionalidade, e fala assim, olha, você não pode fazer isso. Ele fala, por quê? Você fala, é uma lei. E ele fala, ok. E o brasileiro não. Ele pergunta para você, mas por que eu não posso fazer isso? Aí você fala, é uma lei. Mas isso é um absurdo, mas aonde já se viu? Porque é um povo cheio de direitos, né? Nós temos direitos do consumidor, nós temos o direito do... E a gente acaba ficando um povo assim, que não tem muita lei. E eu acho que esse estado tamásico que a gente gostaria de falar é sobre isso, é sobre apanhar tanto e você vê que não adianta agir contra o sistema. E você acaba se calando por preguiça, né, de se tornar mais rajado e falar, não, eu vou enfrentar isso, eu vou até o final, porque a gente sabe que não vai dar em nada, né, lutar sozinho. E a gente acaba desistindo e fala assim, tudo bem, deixa assim mesmo, ai, que preguiça de discutir,
né? Que a pessoa também tem direitos e não só deveres. Eu participei ultimamente, não faz muito tempo, de uma discussão de uma mulher que ela já estava no seu 5º filho, com 23 anos, 22 anos, e ela estava falando que o governo tinha, sim, que dar dinheiro para ela sustentar os filhos dela, que ela tinha que receber Bolsa Família, sim, porque é onde já se viu. E uma outra que não tinha filhos, estudada, que escolheu primeiro comprar sua própria casa, ter sua própria situação econômica, para depois ter um filho, ainda não tinha chegado aonde gostaria de chegar para ter um filho, falando, não, eu não sou obrigada a pagar imposto para sustentar os seus filhos, né? E a gente entrou numa discussão que você fica assim, ambas as partes, né, estão erradas. Uma de achar que pode ter 10 filhos e que todo mundo é obrigado a pagar imposto e sustentar os filhos dele, e o outro de achar que é errado pagar, porque a gente sabe que tem muita gente que realmente precisa daquele dinheiro, né? E aí a gente chega em um monte de ponto, né, de pensar que o homem está mais preocupado em descobrir se existe água em Marte do que acabar com a fome lá na Etiópia. E você fala, meu Deus, que mundo que a gente está vivendo? Que me importa se tem água em Marte, né? O povo está comendo terra lá na Etiópia. E esse dinheiro daria para resolver a situação. Sim. Eu estou lendo o livro, né, Autobiografia de um Yogi, que o Igor não estava lendo, tomei o livro e falei, eu vou ler, porque o Igor não vai ler mesmo, né? E eu fico pensando, gente, como seria mais fácil se eu tivesse nascido lá, né? Porque você já cresce com aquele pensamento, Sim. né? Você já cresce aprendendo tudo isso desde a sua infância. E a gente aqui nessa sociedade, né, que não funciona dessa forma, que funciona de uma forma materialista, que não fica mais difícil aceitar depois de velha essas coisas, né? Depois de uma certa idade, aprender esse tipo de coisa, né? Seria muito mais fácil nascer já participando de tudo isso, ser culturalmente crescer dessa forma, né? Sim. Espiritualmente, mas estamos aqui, né? Nascemos aqui porque precisamos nascer aqui, porque por uma questão precisamos difundir isso aqui, mas muitas vezes a gente entra em ambos estados, né? Tanto o Rajaz falando, mas meu Deus, está tudo errado, o que está acontecendo com o mundo? Né? E está tudo errado, e muitas vezes está mágico de eu não vou reagir, porque não adianta, porque eu sozinho não consigo fazer nada. Então, finge que não viu, deixa assim mesmo. E ambos os estados são ruins, né? A gente achou um meio termo aí de falar assim, tá tudo como está, certo, do jeito que está, e tá tudo bem, né? Só que é difícil quando você para pensar. E muitas vezes eu me pego nessa situação de como ser satírico, né? Vendo tanta coisa acontecer, né? Enxergar essa beleza, esse discernimento em tudo, né? É bem dificultoso isso. É o grande desafio da vida, né? Quando você estava falando isso, eu me lembrei do capítulo que começa a grande saga do Bhagavad Gita, né? Que é a nossa mãe, assim, o conhecimento maior, a pedra fundamental do Vedanta, né? É o Bhagavad Gita. E começa com um capítulo chamado O Desânimo de Arjuna, que é exatamente isso. Arjuna estava vivendo uma situação de injustiça tão profunda, mas ele não conseguia entender a razão dele entrar em guerra por causa disso. Ele estava desanimado, né? E aí Krishna fala para ele, não importa que você não esteja tendo energia para isso. Isso, você está sendo tamásico, você está tentando ignorar o que não é ignorável, né? Você precisa lutar pelo seu direito, porque antes de você ter ou não força, existe um princípio universal que é sobre os direitos, né, universais, que você e a sua família têm direito de gozar, né, de usufruir, de pertencer, porque eles estavam sendo excluídos socialmente, né? E aí tudo começa a partir disso.
enquanto você estava falando, eu fui identificando os padrões, né? A mulher que tem 5 filhos e só quer se desfrutar dos benefícios do governo, dos impostos, ela é o lado tamásico da força, né? E a outra que só pensa em fazer, acumular, 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 ela é a rajásica da história. Então, o tempo todo nós estamos nos deparando com isso. E você, dentro desse processo discriminativo, fez o papel da força satívica, né? Do Buda satívico, de entender qual que era o caminho do meio ali daquela discussão. Porque quando a gente fica polarizado, a gente está simplesmente discutindo o sexo dos anjos. Os anjos são o princípio satívico, né? Eles não têm sexo, eles são hermafroditas. Eles são tudo isso, né? Em equilíbrio. E então, por que a política virou o que virou? Porque virou esquerda e direita. Então, enquanto a gente ficar um indo para um lado, outro indo para o outro, ninguém vai se encontrar no meio do caminho, né? Esse é o fato. E então, assim, daí tudo, essa questão de Tamas nasce de um paradigma, né? Então, quando você fala de cansar de apanhar, existem pesquisas científicas de como se forma um paradigma, né? Que é, por exemplo, uma pesquisa feita com macacos. Eles colocaram um caixa de bananas em cima de uma escada e toda vez que o macaco ia lá tentar pegar a banana, eles soltavam uma água gelada no macaco. E aí, o macaco ia, tentava, tomava banho de água gelada, ficava desesperado, dali a pouco focava o estômago dele, ele tentava de novo, e assim sucessivamente, até que uma hora ele parou de subir a escada. Ele sucumbiu, ele preferia morrer de fome do que tomar aquele banho de água gelada. E aí, dentro dessa sociedade, dessa comunidade desse macaco, instaurou-se um paradigma de que podia ter a pior ração do mundo no chão e o cacho de bananas em cima da escada, mesmo que o macaco não tivesse tomado banho, só dele ver a experiência do outro, ele criou um conhecimento inferencial, ele criou uma inferência de que aquilo era real para ele também. E aí criou-se um paradigma, nenhum macaco mais desfrutava da banana. Eles passaram a comer a ração. Qualquer semelhança com a gente é mera coincidência, né? A mesma história do elefante do circo. O elefante do circo, ele é mantido em correntes, quando ele chega, né? Correntes amarradas a uma estrutura gigante. E conforme ele vai cansando de ficar preso, eles vão enfraquecendo essa corrente, essas amarras. Até que chega uma hora que o elefante fica preso por uma cordinha num banquinho. E ele não se mexe mais. Porque ele cansou, ele já entendeu que virou um paradigma isso para ele, né? Então, somos o elefante, somos o macaco, dentro esses condicionamentos que são criados para a gente aqui, né? O tempo todo. E tudo nasce desse paradigma, e todo paradigma nasce da ignorância, do véu de Tamas. Né? E quando a gente começa a perceber esses mecanismos acontecendo, tudo fica mais claro, mas nem sempre mais fácil. Às vezes a gente dá mais preguiça. Não é tão fácil aceitar, né? Não é tão fácil aceitar que tá tudo bem, tá tudo no seu devido lugar e como deveria ser. Sim, só que essa preguiça e essa revolta nasce dos paradigmas de tamas e rajas, né? Então, como que a gente sai disso? Sai dessa eterna armadilha? Desidentificando. Então, voltando, o que é ser satívico? É saber cada dia mais que a gente não é esse complexo corpo-mente. Exato. A gente não é isso, a gente só está. A gente não faz parte dessa dualidade, a gente não faz parte dessa matrix, né? A gente não precisa sofrer nem por uma coisa, nem por outra. Porque as duas coisas estão erradas, né? Não são reais as duas coisas, exato. Então, esse é o exercício. Só que para a gente se manter assim, a gente precisa exercitar como qualquer exercício físico que a gente faria. O exercício sadhana, né, que é o exercício espiritual, eu diria hoje, com tranquilidade, que é
mais importante do que o exercício físico, porque o sadhana espiritual também traz benefício físico, e o sadhana físico nem sempre traz benefício espiritual. Exato. Então, é só a gente saber estruturar nossas prioridades e olhar para isso com esse compromisso da disciplina, até que uma hora de tanto bater a iluminação nos nossos olhos, a gente vai cansar e vai se iluminar, né? Exato. Então, é o mesmo princípio. Da mesma maneira que a gente cansa de lutar pela iluminação, a gente também cansa do sofrimento. Aí a gente se ilumina. Sim. Né? Então, que seja assim, né? Sim. Bom, pessoal, então aqui a gente parou. Deixa eu marcar aqui antes que eu dê trabalho para a Gabi. O mecanismo psicológico. Marca independente, fica tranquila. Não, Gabi, esse é um problema. Esse é um problema meu com meus vássanas de organizar. Então tá. Então marca aí. Deixa eu me aprimorar aqui, que faz parte, a minha sadhana. Então, estou marcando, página 152, paramos no mecanismo psicológico, ok? Então, eu agradeço a todos vocês pela participação ativa, cada vez mais ativa, e manifesto a nossa completude através do mantra Purnamada. Om Purnamada Purnamidam Purna Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a todos. Tenham uma ótima sadhana no resto da semana e até a próxima. Boa noite, gente. Boa noite.